Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. Nesse canal, a gente fala de figuras bem conhecidas da internet brasileira. Sejam pessoas que fazem conteúdo para blog, podcast, YouTube e outros. Vamos com a gente conhecer mais a fundo alguém bem interessante. Vamos começar com uma imagem, sabe, bem forte. Uma mulher ali numa sala de espera de hospital e mesmo com limitações de saúde, tá lá trabalhando num roteiro de rádio, usando só um smartphone e um teclado sem fio. Uma cena marcante, sem dúvida. Essa é a Beatriz Kunge, a garota sem fio. E hoje a gente vai fundo para entender a origem dela, né? Uma figura super conhecida na tecnologia aqui no Brasil. Exato. E a história é curiosa porque ela era dentista. Essa transição para a tecnologia não foi algo, tipo assim, planejado. Foi uma reinvenção meio que na marra, sabe? Por causa das circunstâncias da vida. Uma adaptação forçada, né? Totalmente. E a trajetória dela acaba refletindo muito da nossa própria evolução digital aqui no país. Então a ideia hoje é explorar as raízes disso tudo, começando pela primeira carreira dela, lá na área da saúde. Isso aí. Bom, para situar um pouco, a Bia é paulistana, mas mora em Curitiba há muitos anos. Nasceu ali por volta de 72, 73. Então é da geração X, né? Aquela que pegou bem a virada do analógico para o digital. A nossa geração. Exato. Ela se formou em odontologia em 1997. Mas já saiu do padrão logo de cara. Fez especialização em periodontia, geriatria. Só que o foco dela era diferente. Atendimento domiciliar. O famoso home care. Ah, interessante. Pois é, para idosos, para pacientes com necessidades especiais. Isso significava que a rotina dela era, muito fora do consultório. Hospitais, asilos, a casa dos pacientes. Muita mobilidade já aí, então. Muita. E logo depois de formar, ainda teve uma passagem como dentista no Exército. Peraí, dentista do Exército e fazendo um home care especializado? Nossa. Isso devia exigir uma organização e uma mobilidade muito acima do que a gente imagina para um dentista, né? Com certeza absoluta, a logística era assim um quebra-cabeça. Ela tinha o próprio consultório, tinha o serviço no Exército e ainda fazia uma especialização que ficava tipo a 100 quilômetros de distância. Meu Deus, 100 quilômetros. Era puxado. Conciliar tudo isso diariamente. Ok, então, vamos conectar os pontos aqui. O lance não é só que ela começou a usar a tecnologia cedo, mas o motivo, né? Essa identidade garota sem fio não nasceu de um amor à primeira vista por gadgets. Não mesmo. Nasceu de uma necessidade logística brutal imposta pela própria odontologia que ela praticava. A tecnologia virou ferramenta de sobrevivência profissional muito antes de ser paixão. É uma ótima sacada. Aquele primeiro celular dela, lá em 97, não era para mostrar status, nada disso. Era ferramenta pura de trabalho para conseguir dar conta dessa agenda maluca. E olha que interessante, né? Naquela época, celular ainda tinha muita essa aura de status, de ser algo chique. Para ela, era pura função. Mas a virada tecnológica mesma, pessoal, veio um pouco depois, em 2001, com um presente. Ah, é? O quê? Um Palm Pilot. Palm Pilot. Nossa, um clássico. Quem é da época vai lembrar. Aqueles aparelhinhos que eram os avós dos smartphones, né? Agenda, contatos. Exatamente. Ela começou a usar aquilo para tudo. Gerenciar contato, material de estudo da especialização, organizar aquela agenda caótica que a gente falou. Faz todo sentido. E o mais curioso é como ela mesma se via nessa época. Ela fala que era totalmente crua, zero em tecnologia. Sério? A garota sem fio? Pois é, essa autopercepção de quem não sabia nada é fascinante, né? Mostra uma humildade e, ao mesmo tempo, uma capacidade de aprender sozinha impressionante. Ela foi fuçar, aprendeu em listas de discussão online, na raça mesmo. Que incrível! E aí, dessa necessidade de aprender, de se organizar, veio a vontade de compartilhar o que ela estava descobrindo, né? Exato. Daí nasceu o blog, em 2002. Começou numa plataforma, mas logo ela tomou uma decisão que foi chave. Mudou para o Blogspot. E o motivo é o pulo do gato. Totalmente. O motivo foi 100% prático. O Blogspot permitia postar direto do Palm Pilot. Ela até perdeu uns 8 meses de conteúdo antigo nessa migração, o que deve ter doído.
Imagina, Mas ali, naquele momento, ela definiu a mentalidade dela. Mobile first. Totalmente focada no móvel. Isso muito antes dessa expressão virar moda. essa escolha técnica foi pioneira demais. Mostra como a filosofia dela nasceu da necessidade prática, do dia a dia. E o nome, Garotas em Filo? Não era só um apelido bonitinho, né? De jeito nenhum. Era a descrição literal do jeito dela trabalhar. Uma filosofia de vida mesmo, sabe? Baseada na mobilidade, na independência de fio, de lugar fixo. Exato, era quase um manifesto. Ela estava vivendo e contando para todo mundo um jeito de trabalhar totalmente desplugado, muito antes da gente ouvir falar em Anywhere Office, nômade digital. Ela antecipou uma mudança cultural gigantesca no mundo do trabalho, sem nem talvez ter essa dimensão na época. Totalmente. Então, resumindo essa primeira parte da história, a gente viu como a odontologia, com essa demanda maluca por mobilidade, foi o berço inesperado da garota sem fio. A tecnologia entrou na vida dela por necessidade, não por desejo. Isso criou uma relação super pragmática com as ferramentas. Uma base sólida. Uma base sólida, construída na prática. Só que essa estrutura de vida, toda montada em cima de mobilidade e tecnologia, estava prestes a enfrentar o maior teste de todos. Uma reviravolta bem dramática estava chegando. E Pois é, uma reviravolta que ia forçar uma reinvenção ainda maior. E aí sim, a tecnologia ia deixar de ser só ferramenta e paixão para virar questão de sobrevivência mesmo. Mas isso já é assunto para depois, né? fica aquele gancho. E fica a reflexão também, quantas vezes as nossas maiores inovações, as viradas de chave na vida, não vêm de um plano certinho, mas de um obstáculo que a gente não esperava e que força a gente a buscar um caminho totalmente novo. Exatamente. A necessidade como mãe da invenção, literalmente. A gente chega num momento crucial, né? 2010. Pois é. Um diagnóstico que muda tudo. Artrite psoriásica. Uma doença autoimune, crônica e com um impacto, devastador. Exato. E foi um impacto em várias frentes, né? Teve o lado físico, claro, dores muito fortes, inchaço. Ela chegou a precisar de cadeiras de rodas por um tempo. Nossa. E o psicológico também pesou. Ela até comentou uma vez que, olha só, a perda de cabelo por causa da medicação afetou mais do que pensar na cadeira de rodas. Que coisa. E profissionalmente? Bom, aí veio a consequência talvez mais dolorosa para ela na época. Ter que abandonar a odontologia, principalmente o home care, o atendimento em casa que ela fazia. Ficou muito arriscado por causa dos imunossupressores. Entendi. Risco de infecção, né? Isso. E até um mestrado que ela estava fazendo teve que parar no meio do caminho. Puxa vida. E é nesse contexto super adverso que surge o que ela chama de empreendedora por imposição, certo? Perfeito. Aquilo que era um hobby, uma paixão, a tecnologia, teve que virar o plano a fonte de sustento mesmo. Uma reinvenção total, nascida da necessidade. Uma baita reviravolta. Tá, e como é que ela fez isso acontecer na prática? Como foi essa transição? Olha, com a Odonto fora do caminho, ela focou toda a energia no Garota Sem Fio. O blog, que já existia, né? Sim. Ele virou a empresa dela. Começou a fazer consultoria em tecnologia móvel, dar palestras, fazer testes de aparelhos, criar conteúdo. Foi uma atuação bem multifacetada. E deu certo rápido, pelo visto. Deu muito certo. Ela se tornou uma referência nacional em mobilidade e produtividade. Um marco importante, acho, foi ser finalista naquele prêmio global da Dottie Valley, o The Best of the Blogs. Assim, um reconhecimento internacional, né? Isso pesa. Com certeza, e a presença digital dela já era muito forte naquela época, sabe? Ela sacou cedo a importância de estar em várias plataformas. Como assim? Além do blog, ela já tinha podcasts, videocasts, era ativa em redes sociais diversas. Twitter, Facebook, YouTube, e ainda escrevia colunas para sites grandes tipo o Tecnoblog. Essa visão multiplataforma veio bem antes de ser o padrão que a gente vê hoje. Falando em podcasts, ela é tipo uma arquiteta da podosfera brasileira, né? Produzindo desde 2005. Totalmente. Uma pioneira. O Pod Sem Fio, por exemplo, focado em mobilidade, era super inovador. Chegou a ter transcrições feitas pela comunidade para garantir a acessibilidade. Nossa, isso em que ano? Bem à frente do tempo mesmo? Muito à frente. E teve outros, né? O Papo Tech,
que era um bate-papo mais informal sobre tecnologia, durou anos, formou muita gente, era conhecido pela descontração. Lembro do Papo Tech. E mais recente tem o Área de Trabalho, com o Marcos Mendes. Ali já é outra pegada, né? Exato. Se percebe uma evolução. O foco saiu um pouco da notícia quente, do o quê da tecnologia, sabe? E foi mais para uma análise quase filosófica. Como usar a tecnologia para melhorar a vida, a produtividade, não só no trabalho, mas na vida como um todo. Mostra um amadurecimento do pensamento dela. Do o quê para o porquê e o como. Faz sentido. Isso. E além dos projetos dela, a voz da Bia se tornou figurinha carimbada em vários podcasts grandes, né? Nerdcast, SciCast, sempre como convidada. E essa influência não ficou só no digital, ela foi parar na rádio CBN. Foi mesmo. Assumiu colunas importantes lá, como o CBN Tecnologia, bombou na internet, e ali o papel dela era muito de tradutora. Tradutora. Como assim? De pegar temas técnicos, complexos e explicar de forma acessível para o grande público da rádio. Falava desde mercado de smartphones, ações antitrust contra Google. Coisas bem áridas às vezes, né? Sim, até questões mais éticas, tipo política de sustentabilidade da Apple ou a importância da edição genética CRISPR. Ela meio que virou a voz que explicava a tecnologia para a sociedade ali na CBN. Isso conecta bem com aquela filosofia dela do escritório na mochila, não conecta? Aquela ideia de poder trabalhar de qualquer lugar. Totalmente. E não era só um slogan, né? Era um sistema mesmo. O smartphone era o centro, claro. Teclado Bluetooth, o Evernote para organizar tudo. O kit básico do nômade digital raiz. Pois é. Mas tinha também o analógico otimizado. Canetas especiais que digitalizavam bem a escrita, cadernos sem pauta para fazer mapa mental, a famosa mochila Kipling super organizada. Ela não só usava as ferramentas, ela construiu um ecossistema pessoal de trabalho, bem integrado. E aqui a coisa fica mais interessante ainda para mim. Essa evolução não foi só nas ferramentas que ela usava, mas na forma como ela pensava sobre a tecnologia em si. Perfeito. Ela mesma fala sobre isso, que passou de uma fase mais evangelista da tecnologia para uma postura mais de educadora. Evangelista no sentido de focar muito na praticidade, na eficiência, sabe? Nas vantagens imediatas. O que a gente chama de consequência de primeira ordem. Ah, entendi. Use isso porque é mais rápido, mais fácil. Exato. Hoje, a abordagem dela é bem mais crítica, mais profunda. Ela olha para as consequências de segunda, terceira ordem. O impacto na saúde mental, por exemplo. Sim. A ética das empresas de tecnologia, o uso consciente das ferramentas, a importância do detox digital, os perigos do excesso de tela para criança, é uma visão muito mais necessária, eu diria. Uau, que jornada, hein? Da reinvenção forçada pela doença, passando por se tornar essa voz influente, crítica na tecnologia, atuando na mídia tradicional, criando método de trabalho. É impressionante. É uma trajetória e tanto. E essa história de adaptação, de aprofundamento no pensamento sobre tecnologia, ainda reservava uma nova e bem surpreendente reviravolta. Uma que conecta tudo isso de um jeito inesperado. Opa! Então fica a pergunta no ar. Como é que toda essa bagagem, essa evolução complexa sobre tecnologia se amarra com o capítulo mais recente da vida dela? O que mais vem por aí? Next level. A gente já viajou bastante, né? Desde a dentista que, por uma questão de mobilidade, mergulhou na tecnologia, Isso. passando pela reinvenção total por causa da artrite psoriásica, até ela virar a garota sem fio. Uma referência, né? No rádio, lá na CBN, e claro, na podosfera brasileira, com o Pod Sem Fio, o Papo Tech. Exatamente. É uma história em tanto. E o fio condutor disso tudo, pra mim, é essa capacidade incrível de se adaptar, de ser resiliente. Total. Ela mesma se define às vezes como uma empreendedora por imposição. O que era um hobby virou profissão principal por necessidade, não porque ela planejou desde o início, sabe? Faz todo sentido. E isso mudou muito a visão dela, né? A gente vê isso claramente naquela filosofia do escritório na mochila. Ah, sim. Meu escritório é onde eu estiver. Isso é muito ela. E não era só um slogan, né? Era um sistema muito bem amarrado. O smartphone no centro de tudo, nada de notebook no dia a dia, um teclado Bluetooth ali, pronto para usar. E o Evernote, né?
quase um HD externo para o cérebro dela. Tudo ia para lá. Exato. E tinha a caneta Live Scribe também, que eu achava o máximo. Gravava o áudio enquanto você escrevia. Tecnologia pura a serviço da praticidade. E o mais legal é que nem o analógico ficava de fora, mas otimizado. Como assim? Ah, ela usava aquelas canetas friction, sabe? Que apagam com calor, com a fricção. Perfeito para digitalizar depois sem rasura. E os cadernos Sem pauta. para facilitar mapa mental, essas coisas. Nossa, pensado nos mínimos detalhes. E a mochila Kipling, aquela cheia de divisórias para caber tudo organizadinho e um porta-cartões mínimo. É a organização em pessoa mais voltada para essa mobilidade total. Muito bom. Agora, uma coisa que me chama a atenção é como a perspectiva dela sobre a própria tecnologia parece ter evoluído, né? Amadurecido. Sim, total. É uma mudança bem clara. Ela mesma fala sobre isso. Deixou de ser aquela evangelista da tecnologia móvel, sabe? Aquela que só focava na eficiência, na praticidade. Que era o foco no início, né? Como usar melhor, ser mais produtivo. Exato. E ela passou a ser mais uma educadora digital. A visão ficou mais ampla, mais crítica, eu diria. Educadora digital. Explica melhor isso. Como funciona na prática? Bom, ela começou a trazer mais para a discussão as consequências de segunda, terceira ordem do uso da tecnologia. Coisas que a gente não pensa de cara, sabe? Tipo o quê? Tipo, o impacto na saúde mental. Começou a falar mais abertamente disso. Questões éticas também envolvendo as big techs, as tretas com o Google, a política da Apple de tirar carregador da caixa. Ela comentava essas coisas. Entendi. Saiu do como usar para quais as implicações de usar, né? Perfeito. E aí entra também a importância do detox digital que ela passou a defender. E o alerta sobre os perigos do excesso de tela para as crianças. Ela até recomendou aquele livro forte, A Fábrica de Cretinos Digitais. É uma visão bem mais consciente do todo, do sistema. Nossa, faz muito sentido essa evolução. E isso nos leva então para a fase mais recente dela, que é fascinante. A volta para a área da saúde. Estudante de biomedicina na UFPR. Isso. E o mais incrível é que a tecnologia não ficou para trás, né? Pelo contrário. Não mesmo. Ela está lá usando Python, R, ferramentas de bioinformática, até LLMs, esses modelos de linguagem gigantes, para ajudar nos estudos. E compartilhando tudo isso, né? No podcast Área de Trabalho. Ela mostra essa jornada de reaprender, de integrar as coisas e recomendando leituras da área, como o Manual de Medicina baseado em evidências. Impressionante. E aqui, para mim, tá o pulo do gato. Isso não é só uma mudança de carreira, sabe? É a convergência, a síntese de tudo que ela viveu. Convergência. Como assim? Pensa comigo. A profissional de saúde lá do começo, a dentista, Certo. aí vem a paciente, que convive com uma doença crônica há anos, que entende a dor e a jornada do paciente como ninguém. Artrite psoriásica, né? Exatamente. E junta isso com a especialista em tecnologia, a garota sem fio, que domina as ferramentas digitais, a comunicação. Tudo se conecta. Busca pelo conhecimento científico na biomedicina. Isso dá para ela uma perspectiva única. Uma posição muito particular para atuar, imagino. Exato. Pensa nas possibilidades. E-health, saúde digital, bioética na era digital, comunicação científica, até ciência de dados aplicada à medicina. Ela tem a bagagem completa. Ela entende a linguagem da saúde, da tecnologia e do paciente. Isso é raríssimo. Realmente, olhando para trás agora com essa visão da convergência, o legado dela fica ainda mais claro, né? Com certeza. Uma das mulheres pioneiras na tecnologia e na comunicação aqui no Brasil. Uma figura-chave para criar e popularizar a podosfera. Fundamental. Ajudou a moldar o que a gente entende por podcast no Brasil. E, como você disse, uma educadora. Alguém que influenciou muita gente a pensar sobre mobilidade, produtividade. E sobre usar a tecnologia de forma mais consciente, mais crítica, que hoje é talvez o mais importante, né? Essa capacidade de se reinventar sempre, acho que é a marca registrada dela. E o futuro dela, então, parece que aponta direto para essa encruzilhada, né? Saúde e tecnologia. Sem dúvida nenhuma, o potencial dela ali é gigantesco. Ela pode ser essa tradutora, sabe? Tradutora. Entre o mundo
complexo da biotecnologia, da ciência de dados na saúde, e o público geral, os pacientes, outros profissionais. Ela tem essa combinação única de experiências para fazer essa ponte, para liderar discussões importantes nessa fronteira. Faz todo sentido. É realmente muito inspirador ver como a Bia Kunze conseguiu costurar todas essas fases, né? Transformando cada desafio, cada perda até, em um novo caminho, em uma nova camada de conhecimento. Tudo de forma tão integrada. É admirável mesmo. E acho que a história dela deixa uma provocação pra gente, né? Uma reflexão final. Como seria? Bom, pensando em tudo isso, como é que a gente pode olhar para as nossas próprias vidas, sabe? Para as nossas experiências, para as dificuldades, até para as imposições que a vida traz. Aquelas coisas que a gente não escolhe, né? Exatamente. Como olhar para tudo isso não como um fim de linha, uma barreira, mas sim como a matéria-prima, a argila, para a gente construir a nossa própria trajetória única. Para encontrar um propósito que talvez se renove, justamente por integrar esses diferentes saberes, essas diferentes vivências que a gente vai acumulando pelo caminho. Uma ótima pergunta para finalizar. Pensar nos nossos próprios retalhos e como costurá-los, né? Isso! Como transformar a nossa própria coxa de retalhos em algo com significado, com um propósito. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!